por exemplo, se houve falta de chuva, se houve uma seca muito severa e aquela região foi muito explorada, pode-se desencadear naquele ponto um processo de desertificação. Então ela se origina no local, por razões de local. Agora, há exceções. Por exemplo, quando o avanço de areais, né, pela erosão eólica, o avanço dos areais pode, aí sim, aí se expande, né? Se expande o ambiente desértico. Porque outra característica do deserto, além daqueles valores índices que nós mostramos aí, do índice de LD, além do outro, do coeficiente de variabilidade interanual, além da presença de população rarefeita, uma outra característica é a predominância da erosão eólica sobre a erosão fluvial, ou a erosão líquida, né, produzida pela chuva. No clima desértico, o agente que predomina é o vento, a erosão eólica. Então, o que se diz, voltando à sua indagação, o deserto é, em última análise, a desertificação, desculpe. A desertificação é um processo de degradação da natureza. Mas aí vem a pergunta, o que é degradação? Esse pode ser um exemplo. A degradação pode ser usada em qualquer sentido. A degradação dos costumes. Então, a degradação urbana. Isso os arquitetos conhecem bem. Aquela área lá da Cracolândia é uma área degradada. Só que eles não sabem da solução. Né? Eles não sabem nada. Mas a área degradada, quer dizer, uma área, digamos assim, estragada. A palavra degradação tem sempre uma conotação negativa. Então, nós dizemos assim, degradação ambiental. Aí somos nós que entramos, nós geógrafos. E vamos dizer, o que é a degradação ambiental, a deterioração ambiental? É quando se desestabiliza o equilíbrio naquele ambiente. Por exemplo, excesso de chuva. É a mesma coisa, estou falando em deserto, degradação em termos de muita seca e desaparecimento da biomassa, mas pode falar no sentido que você levantou aqui. Excesso de chuva e deslizamento de costa, isso também é uma desestabilização evidente. E é também um processo é um exemplo de degradação. Por quê? Porque todo aquele volume de massa que desceu pela encosta, ele vai se acumular lá no fundo do vale, para provocar que nós chamamos de assoreamento no fundo do vale, ou sedimentação, ou colmatagem. E vai cobrir áreas verdes, né? Que eram verdes, vão ser cobertas agora pela massa de rocha e de material decomposto, que saiu pela da encosta. Desestabiliza todo o ambiente. E demora muito para restabelecer o equilíbrio depois. É uma deterioração ambiental. Isso é uma deterioração ambiental. É uma desestabilização as leis que explicam os processos naquele meio ambiente, elas entram em colapso, né? Quando ocorre uma coisa como essa de deslizamento, excesso de chuva, né? E mesma coisa a escassez muito grande de chuva e muito prolongada. Então vai desestabilizar também o ambiente, né? E vai levar à desertificação. Então toda desestabilização é... Agora, a desertificação, será que a desertificação não pode ser... Talvez seja melhor fazer daqui a pouco, daqui a 10 minutos, um pequeno intervalo, vocês vão cansar também. Mas tem mais alguma coisa assim, essas coisas que você trabalhava aqui. Estava falando, era da... sim, da ação antrópica, da superexploração, do superpastoreio. Cada vez que se fala nisso, se lembra aquele exemplo da Austrália que todo mundo conhece. Porque levaram carneiros lá para a Austrália, os carneiros do coelho, né? Coelhos reproduzem
assim, rapidinho, né? Eu, quando vejo o trânsito na cidade, eu tenho a impressão que os automóveis se reproduzem como coelho. Tem tanto, tem demais, tem demais. Cada semana tem mais. Então, os coelhos lá da Austrália se reproduziram de uma maneira extremamente rápida, né? Desestabilizou o ambiente, porque eles começavam a comer os tufos de verde, de alimento, né? E aí houve uma desertificação na Austrália. Não foi bem isso, né? Foi querendo culpar os coelhos, mas é o anticiclone que está lá, que é a principal responsável, né? Mas como não tem como manipular esse anticiclone, então fizeram a culpa dos coelhos, né? É a mesma coisa que esse vulcão da Tailândia agora, né? A Europa do século XXI não está muito avançada, então eles que arranjam uma rolha e colocam no vulcão. Não deveria ser, né? Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Está absolutamente braço cruzado. A mesma coisa que a população de Pompeia, no ano 79, depois de Cristo. Era uma gente atrasada naquele tempo, era tudo analfabeto, né? Quando houve a erupção do Vesúvio. Aí foram salvos quem puder, né? Não puderam fazer nada. A cidade foi sepultada, foram salvos quem puder. Há alguma coisa diferente do que está acontecendo hoje? Absolutamente a mesma coisa. É um salve quem puder. Da mesma forma, não tem, e o ser humano não pode fazer nada. Nada, nada. Nem para atenuar, quanto mais para bloquear o processo. Colocar uma agulha lá. E muito menos para atenuar. A direção do vento também ninguém sabe. Agora foi para a Península Ibérica, né? Quem é que vai colocar um ventilador muito grande aqui para passar esse vento para mais adiante, né? Vocês estão percebendo a força esmagadora, avassaladora da natureza. Que essa sim é que comanda todos os processos. Essa sim é que comanda. E é isso que nós vamos chegar na desertificação também. Nairobi diz que é causada pela ação da natureza e pela ação antrópica. A Conferência do Rio confirmou pela ação da natureza e pela ação antrópica. É pela ação da natureza que realmente predomina. E nós vamos ver daqui a pouco como é que se distingue, então, uma desertificação que é a consequência da ação da natureza e uma desertificação, na verdade, uma desertificação entre aspas, que é aquela produzida pela ação antrópica. A ação antrópica é muito pouco expressiva para provocar processos de grande escala. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu acho que vou dar 10 minutinhos, porque senão vocês cansam também. Depois a gente volta também. Vamos seguir mais a sequência do PowerPoint. Parece que eles foram passando bastante, né? Indicadores de desertificação. A partir daí. Mas aí agora só está organizado no PowerPoint, o que nós já comentamos, e que aí então agora está bem estabelecido na sequência, né? São os indicadores da desertificação, né? Quais são os sintomas, vou usar um termo médico, né? De que um quadro natural está tendendo para se transformar num deserto, né? Que nós estamos chamando de indicadores. E isso é uma possibilidade, não significa que seja 100% de certeza que vai chegar no final do processo. Mas são indicadores, são indícios de que isso pode estar ocorrendo. Então, seguindo agora, organizado pelo PowerPoint, o primeiro indicador. Nas áreas de pastoreio, reduz-se inicialmente as plantas perenes, comestíveis, aumentando, por exemplo, o caso dos coelhos na Austrália, né? Vão se reduzindo as plantas perenes, comestíveis, aumentando as espécies não comestíveis, que são muito extintas, né? Intensifica-se o pastoreio de animais com a compactação do solo e a impermeabilização. Então, a atividade animal concorre para isso, para o processo, não só pelo consumo dos tufos de verdura, mas também pela compactação do solo, pelo pisoteio, que vai impermeabilizando o solo e agravando os processos de escoamento que vão se tornando cada vez mais torrenciais. Comparando com a chuva que, em paralelismo com a chuva, que é sempre torrencial, a variabilidade é muito grande.
Nas áreas agrícolas, o desmatamento expõe o solo à atividade erosiva da água e a ação dos ventos pode surgir vossorocamentos e assoreamentos. O escoamento tem seu volume aumentado em cerca de 30%, se reduz as reservas de água subterrânea. Nós passamos da área semiárida, que foi afetada pelo pastoreio dos animais que foram devorando o verde e foram pisoteando e compactando, para a área úmida. E na área úmida, o que é que desencadeia o processo? É o desmatamento. Desencadeia? Não. É um indício, mas não é necessariamente que vai desencadear como 2 e 2 são 4. Não é assim. Então, o desmatamento, aqui fala de desmatamento, o que ocorre? O desmatamento expõe o solo à ação erosiva, isso é verdade, do solo. Porque se admite, isso foi Tricard que propôs essa estimativa muito ampla, né, de que a mata tropical retém 30% da água, da chuva, nas folhas e nos galhos. O que se admite que quando se remove a mata tropical, a quantidade de água que vai atingir o solo é 30% maior. Então vai agravar o escoamento em 30%, segundo essa estimativa dada por Jean Tricard. Proposta por ele é admitida como mais ou menos boa. Então, aumenta a ação erosiva da água e a ação dos ventos também, que a mata tem um efeito de freio, de atrito, né, nos ventos de superfície. Desaparece esse efeito. E a ação da água, a erosão agravada pelo maior volume de água e pela maior torrencialidade, vai provocar vossorocamento. Vossorocamento, todos sabem o que é. São aqueles sulcos que aparecem nas encostas, que é um exemplo de erosão acelerada. O sulco, e muitas vezes se torna incontrolável, vai aumentando de forma incontrolável, né? E vão se reduzindo as reservas de água subterrânea. Agora, o vossorocamento é também chamado de ravina, né? Ravina. Mas é melhor chamar de sulco ou de vossoroca. Vossoroca é um exemplo de erosão acelerada, que é um exemplo muito bom de desestabilização do ambiente. Havia, eu não sei se ainda existe aqui atrás do Instituto Oceanográfico, havia uma vossoroca, que não sei se controlaram. E nós achávamos ótimo, nós íamos dar uma aula de campo lá. E falávamos, mas vai chegar no prédio, deixa, se levar embora o prédio do Oceanográfico, não vamos ter muito a perder. Esqueçam mesmo disso, né? Esqueçam. Mas, não, estou sendo um pouco... Bom, esqueça. Mas a vossoroca é importante porque a gente mostrar para os alunos como é que aparece como é que se organizam os canais de escoamento, como é que são os pequenos divisores de água. É interessante uma aula do campo de geomorfologia. Mas teve um aluno que perguntou, professor, foi o reitor que mandou abrir essa vossoroca aqui para dar a aula de campo? Sem comentário. Vamos seguir.